Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 17 até o 23. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo de número 7. Capítulo de número 1, não tem capítulo de número 7. Capítulo de número 1, versículo de número 17. E nós vamos ler até o 23, em nome de Jesus. Glória a Deus. By the way, de maneira muito singela e simples, mas oficial, eu gostaria de dedicar a você esse dia de ação de graça para você que é pai. Feliz Dia dos Pais. Amém. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Você aqui aqui recebe um dos atributos mais maravilhosos que Deus comunicou aos homens: o atributo de ser pai. Ele é pai e você também. E que você possa dedicar, junto com as nossas irmãs hoje, um dia de ação de graça pela vida do nosso Pai Celestial, que está aqui conosco. Leia esse verso comigo aqui, em nome de Jesus, a partir do versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Nesse dia abençoado dos pais e também de Santa Ceia, que nós nos reunimos aqui, nós temos essa grata satisfação de poder celebrar o Senhor pela bondade do seu coração mais uma vez. A Santa Ceia é um momento especial para a igreja. Existem muitos cultos que são especiais, mas a ceia não só é especial, mas é específico também, porque é um culto que é um memorial. É um memorial para trás, presente e para frente, porque nós fazemos memória do Senhor Jesus Cristo hoje até que Ele venha amanhã. Aleluia. Isso para nós é uma bênção muito grande, é uma dádiva de Deus muito grande. Nós podemos nos reunir em volta da mesa do Senhor. Agora, é importante que nós saibamos que só pode fazer memória, ou só pode ter memória, aquele que tem convívio para ter memória, ou aquele em cujo o evento é importante para si. Eu lembro, conversando com a Ana tantas vezes, eu falo assim: meu amor, você lembra do irmão fulano de tal? Não lembro, não. Ela não lembra do irmão ou da irmã fulana de tal, quando eu estou falando com ela, porque ela não lembra de ter memória com aquela pessoa. Porque aquela pessoa foi, dentro do contexto da nossa vida, alguém que foi introduzida e marcou alguma coisa na nossa vida. Eu entendo isso, porque na nossa vida, às vezes até mesmo a dois, você sabe que tem pessoas que você convive mais e pessoas que você convive menos, dependendo do emprego do cônjuge, não é verdade? Tem aquelas pessoas que no trabalho dela fazem parte do convívio dela, e tem pessoas que no meu trabalho fazem parte do meu convívio. E essa diferença de quem faz convívio com um ou com outro é que causa com que a memória seja mais particular ou seja mais comunitária. No caso aqui nosso, nessa noite, ela é comunitária. Todos nós podemos fazer memória com o Senhor Jesus Cristo. E se eu pedisse aqui para que alguém contasse, cada um de nós contasse um testemunho a respeito da sua vida de caminhada com o Senhor Jesus Cristo, cada um poderia dizer um testemunho diferente. Poderia contar uma memória diferente, onde você teve certeza absoluta que Jesus estava ali, presente com você, andando com você, cuidando de você, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, nesse Dia dos Pais, nós também fazemos memória do nosso Pai Celestial. E é bonito que nós possamos celebrar a Santa Ceia, né? Logo, o sacrifício do nosso irmão mais velho no Dia dos Pais. Porque o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque o Pai amou o mundo de tal maneira. Porque o Pai entregou o seu Filho por nós. O Pai entregou o nosso irmão mais velho em nosso lugar. O melhor que tinha na casa Ele deu por resgate nosso. Que agora somos feitos filhos de Deus por adoção através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele nos introduziu na família de Deus. Ele nos trouxe a essa família. E é por isso que o texto que Pedro está escrevendo à igreja espalhada pelo mundo, Pedro está escrevendo à igreja católica aqui, a igreja universal. Católico significa universal, né? Então aqui Pedro está escrevendo à igreja universal, a igreja que estava espalhada pelo mundo.
E ele começa dizendo com uma possibilidade, né? Se. E se invocais por Pai? Sabe, a gente nasceu na casa que a gente nasceu, não é verdade? E nós não temos muito o que fazer contra isso. Talvez você olhe para trás e fale assim, poxa vida, eu queria tanto que eu tivesse tido um pai diferente. Talvez você ache um absurdo até alguém pensar assim. E você acha um absurdo alguém pensar assim porque você não passou a vida que o cara passou. Porque tem pessoas que têm traumas profundos pelo pai que teve. Pelo pai que o acompanhou na sua infância. Ou pelo pai que não o acompanhou na sua infância. Tem pessoas que têm traumas profundos de abuso, de abandono, até mesmo de violência no lar, pelo pai que teve. Mas aqui o convite do Senhor, através do ministério de Pedro, é para que nós invoquemos por Pai. É que além do nosso Pai terreno, nós possamos entrar nesse lugar eterno e divino, que chama trono da graça de Deus, e invocar para o nosso Pai, um Pai diferente. Um Pai diferente de todos os pais que a gente já viu. Se você teve um pai bom, ele é melhor. Se você teve um pai ruim, ele é bom. E ele fala assim, olha, se vocês invocam por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, e eu gosto dessa questão da acepção de pessoas. Porque quando a gente fala de acepção de pessoas, as pessoas imaginam assim, trata todo mundo igual. E não é isso. Não fazer acepção de pessoas não é simplesmente tratar todo mundo igual. É saber tratar de maneira igual dentro de si, ou seja, com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma compreensão, cada um na sua individualidade. Deus não é acepção de pessoas porque nos faz todos iguais. É porque Ele, apesar das nossas diferenças, é igual para com todos. É o mesmo para com todos. A equidade de Deus na acepção, de não fazer acepção de pessoas, não é ao nosso respeito, é a respeito dele. Ele entende você na sua individualidade e te ama do mesmo jeito que ama o outro na individualidade dele. É tão bonito ver isso na passagem do filho pródigo, na parábola do filho pródigo, porque você vê o pai tratando o filho que voltou e o irmão mais velho ficando bravo. E aí ele chega para o irmão mais velho e fala assim, meu filho, você também é meu filho, e tudo que eu tenho é seu. Não mudou nada para você eu tenho celebrado seu irmão. Eu não estou te amando menos celebrando o seu irmão. Ou seja, aquilo que é seu, é seu. Agora, dá para você fazer um favor para mim? Dá para você se alegrar comigo? Porque o seu irmão estava morto e reviveu? Será que dá para você trazer e entender o meu coração de não fazer acepção das pessoas? Nessa noite nós temos um Pai que nos recebe da forma que nós estamos, sem fazer acepção de quem nós somos hoje aqui. Aleluia. Não importa se eu cheguei confiante na minha fidelidade, na minha caminhada com Deus, não importa se eu cheguei julgando se é mesmo digno eu estar nesse lugar, não importa o meu momento da minha vida, eu tenho um Pai que eu invoco nessa noite, que nos julga sem fazer acepção de pessoas. Mas Ele também julga segundo a obra de cada um. Às vezes alguém fala assim, só Deus pode me julgar. Cuidado, rapaz. Ou a gente fala assim, Deus me conhece, né? Muita gente na hora do erro, para se desculpar do erro, fala assim, Deus me conhece. Cuidado. Exatamente esse é o problema, é que Deus te conhece. É que Deus sabe quantas vezes você, no seu coração, maquinou coisas que você não devia. Pensou coisas que você não devia. E aqui Pedro está dizendo que esse Pai que não faz acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Isso significa que essa equidade de Deus, mais uma vez, vale aqui. Deus não tem preferidos. Deus não tem filho preferido. Deus não tem filho que Ele gosta mais, né? É aqui que talvez alguém possa pegar esse pedaço da nossa mensagem e julgar só por isso aqui. Mas se segura aí na cadeira, só um minutinho, tá? Não grite blasfêmia aí.
Mas o palestino para Deus vale tanto quanto o israelita. Deus não tem preferidos. Mas o crente para Deus vale tanto quanto o perdido. Por mais que isso doa ao seu ouvido, Deus não faz acepção de pessoas, mas também julga segundo a obra de cada um. O que eu quero dizer com isso? Também não faz acepção de pessoas na hora de julgar. Também na hora de apresentar a obra de cada um e o juízo pela obra de cada um vai ser julgado segundo a sua obra. Então, se alguém anda na sua impiedade, continua sendo ímpio, mesmo que Deus o ame. Se alguém aceita as cargas culturais que lhe competem, como por exemplo o palestino, que serve ao Deus Alá, que anda pelo caminho de engano, segundo as suas obras, será julgado. E se alguém hoje em esperança invoca o Deus de Abraão na esperança do Messias, também vai ser julgado segundo as suas obras, porque o Messias já veio. Deus não faz acepção de pessoas. Se alguém se apresenta aqui hoje com a fidelidade do coração, buscando conhecer mais a Deus, Deus julga segundo a sua obra. Se alguém aqui hoje veio bater o cartão da religião, não se importando muito com o que se trata da sinceridade de servir a Deus, Deus paga segundo aquilo que cada um faz, segundo a obra de cada um. E é por isso que o convite de Pedro, no continuidade do versículo, é: andai em temor. Tema a Deus, tema ao vosso Pai. Você já passou pela experiência de temer um pai? Que quando seu pai chegava, você sabia que o negócio ficou sério. Você sabia que ali agora a coisa mudou, o ambiente mudou, meu pai está presente. Eu não posso me comportar da maneira que eu me comporto normalmente, porque meu pai está presente. Porque meu pai está aqui. Eu preciso temer a figura do meu pai. Meu pai é importante, se não para os homens, para mim. Meu pai é importante para mim. Meu pai é um modelo para mim. Meu pai é alguém que me causa respeito. Eu respeito meu pai. Essa figura hoje está tão maculada, na verdade, pela mídia. Se você vai em qualquer seriado americano, o pai dentro do seriado é o bobão, é o que não sabe nada, é o que não conhece nada, é o desconectado da sociedade, da realidade. E quem é legal mesmo na casa é a mãe. A mãe que é descolada, a mãe que sabe de tudo, a mãe que conhece tudo. O pai está lá só com a barriga de fora, com um copo de cerveja no final de semana, flipping hambúrgueres. That's it. Esse é o pai. Mas agora aqui o convite de Pedro é o seguinte: olha, anda em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe quanto tempo você vai andar respeitando seu Pai Celestial? Enquanto você estiver vivo. Enquanto você estiver peregrinando nessa terra, você vai andar em temor a esse Pai. E aqui essa palavra é tão bonita, peregrinação. Porque quem peregrina quer dizer que ele não tem por casa em lugar nenhum onde ele está passando. Quem peregrina não tem por lugar final de descanso ao lugar nenhum que para descansar. O peregrino, ele é errante, não no sentido do erro, mas no sentido de continuidade. O peregrino nunca vai dizer aquilo que Jesus contou da parábola do homem rico: olha, agora que eu já tenho uma colheita muito grande, eu vou aqui sit back, relax and enjoy my movie. Eu não vou aqui agora, olha, goza, canta e fica tranquilo porque você tem bens para muitos dias. E aí Jesus fala: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens, para quem será? Na nossa peregrinação não existe lugar de descanso final. Nós podemos até ir passando e bebendo água. O Salmo de número 84 fala que aqueles que peregrinam a Sião, eles vão de força em força, peregrinando até Sião, tomando água no caminho. Água que vem da chuva, a água da cisterna, vão tirando para si alimentação, mas na sua peregrinação.
Sabe, esse contexto de Pedro, ele é tão interessante porque ele usa essa palavra do pai num contexto tão diferente do que a gente está acostumado, principalmente na modernidade. Ele não usa simplesmente na questão do carinho, na questão do afago, mas ele fala na questão da presença, na questão do juízo do pai, um juízo idôneo. Essa semana eu estava dando uma volta com o Noah, a gente foi fazer alguma coisa na rua, fomos fazer uma visita à Ana Carolina, filha da irmã Zilda, e nós fomos lá. Ore por ela, ore para a Ana. Nessa próxima sexta-feira, ela tem um exame muito importante para fazer uma cirurgia no cérebro na semana que vem, e nós estivemos ali com elas e tal, e no caminho de volta, eu estava lembrando do Noah as palavras do meu pai. O Noah fez um comentário para mim e tal, de alguma coisa que ele achou interessante fazer, e eu perguntei para ele se realmente ele se aplicava aquilo, né? Ele falou assim: não, mas vai ser bom se eu fizer, né? Eu vou garantir para mim algo que seja beneficial para mim. E aí eu contei para ele a história do meu pai. Quando eu cheguei em São Paulo, a gente conseguiu um trabalho, logo quando a gente chegou, para fazer montagem e manutenção de computadores numa loja que ficava na Paulista, na Avenida Paulista, em São Paulo. Não ache chique não, porque o nome do shopping era Xing Ling. Era um shopping chinês. E eu trabalhava lá como um dos técnicos locais na loja, eu fazia montagem de computadores. O pessoal vinha e comprava o computador assim mesmo, sabe? Olha, eu quero essa peça, essa peça, essa peça, essa peça. E eu montava o computador na frente da pessoa e mandava para casa. No final de semana a gente chegava a montar 14 computadores num sábado, né? Muita coisa, né? Para montar tudo. Achava muito legal aquele trabalho. E eu tinha um salário razoavelmente bom para a minha idade, para a minha época, e o resto do salário vinha, como todo bom paulistano, com ticket de metrô, né? Com passe de metrô. Parte do salário era passe. E eu tive uma ideia fantástica de umas pessoas que trabalhavam lá comigo, me deram essa ideia, e eu achei essa ideia fantástica. O passe de metrô vinha certinho para o mês inteiro. E tinha um passe de metrô lá em São Paulo, que era passe de metrô para gente disabled, que era o passe de paraplégico. E esse passe de paraplégico durava 6 meses, e ele se vendia no mercado negro. Então você conseguia, por exemplo, comprar um passe desse de paraplégico e usar o preço do passe da venda dos seus passes todos para um mês, e usar aquele passe durante 6 meses. E aí nos outros 5 meses você pegava, vendia os seus passes e embolsava mais um dinheirinho bom. Eu falei: que ideia maravilhosa! Isso aqui é extraordinário. Quer dizer que durante 5 meses eu vou conseguir ganhar o dinheiro extra dos meus passes que eu vou vender. E cheguei em casa e falei assim: gente, olha, eu achei um negócio muito bom para fazer. Expliquei meu endeavor, meu entrepreneurship, né? meu empresariado para eles. Meu pai só me deu uma resposta, me fazendo uma pergunta, me disse assim: você é paraplégico? Você é paraplégico? Acabou meu negócio. Ele não precisou falar para mim que não era para mim comprar. Ele não precisou dizer para mim que não era para mim fazer. Ele não precisou nem me dar uma bronca, porque eu tive essa ideia. Que ideia ridícula! Como é que você faz isso? Nem isso. Só o fato dele me perguntar: você se aplica? Deus é esse Deus que não faz acepção de pessoas, mas a sua guia firme dá caminho para a nossa vida, dá certeza para as nossas decisões, dá fortaleza para a nossa caminhada, para aquilo que nós precisamos fazer. Deus é um Pai que não faz acepção de pessoas. Aleluia. Deus é um Pai que nos conhece a necessidade real do nosso coração. Por quê? Porque a gente precisa de saber, no versículo de número 18, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. O fato de nós estarmos aqui hoje não se dá a respeito de um resgate que foi feito por nós
com coisa que dá para a gente manusear. Você não foi salvo porque você é legal. Você não foi salvo por causa do tamanho das suas contribuições. Você não foi salvo pela inteligência do seu cérebro. Você não foi salvo pela beleza dos seus olhos. Você não foi salvo nem pelas coisas que estão aí fora, que os homens consideram isso valiosas. Aqui o valor que ele está dando é aquele valor que dá para trocar. Prata e ouro. Mas quantas pessoas acham que o fato delas estarem na igreja é porque alguém precisa de alguma coisa? Tem gente que acha que quando ele vem para a igreja, ele faz um favor para o pastor. Não vou lá porque coitado do pastor, né? Se eu não for, ele vai ficar sozinho. Você acha que eu já não fiquei sozinho aqui já muitas vezes? Eu vou lá porque senão, irmão, os irmãos ligam aqui depois e eu tenho que ir lá, né, dar as caras. Não tem que ir lá, irmão, porque olha, eu fico até com vergonha, né? Porque eu fui muito abençoado e tal. Você não foi comprado com coisa corruptível. Você custou muito mais caro que isso. A sua vida custou alguma coisa que você não podia pagar por ela. Você não tinha condição de pagar pela sua própria vida. E nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais. Sabe tudo aquilo que o nosso pai fez para nós, que a gente fala assim, isso aqui é um valor na nossa casa, na nossa vida? Foi uma maneira vã de viver. Nós recebemos de verdade uma herança incorruptível da parte do nosso Pai Celestial. Por mais que nós consideremos, como eu considero meu querido Pai, a realidade é que no melhor dia meu Pai me criou como um homem. Mas Deus, no seu sucesso eterno da sua paternidade, sem fim, deu para mim a vida eterna, que eu vou poder gozar com Ele para toda a eternidade, no trono da sua glória. Mas Ele nos comprou com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A compra da nossa vida, irmãos, custou algo tão caro que a escritora aos Romanos, Paulo, ele fala assim, olha, se nem mesmo ao seu próprio filho poupou, olha o quanto custou a nossa vida. Eu fico vendo os meus filhos e a beleza que eu vejo na vida deles, né? Meu professor da faculdade dizia assim, sabe por que você gosta dos seus filhos? Sabe por que vocês amam eles do jeito diferente que vocês amam as outras crianças? É porque quando vocês olham para eles, vocês veem um espelho e lembram de si mesmo. Vocês estão se amando a si mesmo. Quando você vê seus filhos. Rapaz, isso é bruto mesmo, né? Nem isso você dá isso para a gente. Mas no fim do dia, quando a gente olha para os nossos filhos, a realidade é que a imagem nossa neles nos faz entender o preço de uma vida, a preciosidade da vida. E a vida é preciosa a partir dos nossos próprios olhos para nós mesmos. Então, quando eu olho para os meus filhos, eu não tenho como não lembrar do Senhor nosso Deus, o Pai da eternidade, olhando para o seu Filho Jesus e decidindo que ia entregá-lo por amor a nós. Você teria coragem de entregar o seu filho para a salvação de alguém que não merece? Ou pela fé que você teria em Deus? Por tantos de nós, às vezes, achavam um absurdo, né? O Obama, não entendendo nada de Bíblia, no ano de 2005, se eu não me engano, quando ele era candidato a presidente ainda, que ele assumiu no ano de 2006, não, ele assumiu em 2007, 2006 ele era candidato, 2007 começou o mandato dele. Tem um vídeo na internet dele falando numa sinagoga, ele falou assim, estão dizendo para mim que querem que eu governe com a Bíblia. Aonde querem que eu governe com a Bíblia? Em Levítico? Que nem mesmo o nosso departamento de defesa consegue cumprir aquelas regras? Ou então eles querem que eu viva a minha vida, ou então defenda o governo dos Estados Unidos, usando princípios como, por exemplo, de Abraão. Porque se qualquer um de nós hoje passássemos na rua e viéssemos um velho em cima de uma laje de uma casa, com um cutelo na mão para matar um filho, a gente teria chamado o Child Service, o serviço de proteção às crianças. E é verdade ou não é? Qualquer um de nós teria dito, não, isso aí não é verdade, mas o que ele erra em saber é que até mesmo Abraão foi mais cuidadoso, e quando ele subiu para sacrificar Isaac, ele foi sozinho, porque os moços com certeza não teriam deixado ele fazer aquilo. Os moços com certeza teriam segurado o braço de Abraão e falado assim, o velho ficou louco.
de sacrificar o seu próprio filho, o filho que ele esperou tanto, mas o Pai, nosso Pai eterno, não poupou o seu filho para a salvação das nossas almas. Eu fico me lembrando da memória no Getsemane, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, pedindo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. É um pedido de Jesus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. É um pedido. Está pedindo. Já ouviu o pedido de um filho para tomar uma injeção, para sofrer alguma coisa menor que vai trazer depois até um benefício para ele? Não corta o nosso coração? Você já pensou o coração do nosso Pai Celestial? Ouvindo o pedido do Senhor Jesus Cristo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade se faça. Se entregando ao plano eterno do Pai. E por fim, é por isso que a palavra de Deus diz que ele depois soberanamente o exaltou. Porque ele foi até uma obediência máxima, confiando no plano eterno do Pai, para que ele pudesse alcançar o prêmio máximo, a salvação das nossas almas, e de novo estar no centro do trono da graça de Deus, habitando e servindo como o nosso intercessor, para todo sempre, para a glória do seu nome. Aleluia. Olha a continuação do versículo 20: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O que Pedro está dizendo é que esse Pai eterno maravilhoso, ele tem um plano tão abençoador para nós, que em certo tempo ele é inconcebível num tempo da nossa idade, mas depois, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo, e isso ele faz por amor de nós. Mais uma vez, você já foi criança, e hoje talvez você tenha crianças na sua casa. Tem coisas que você preparou para o seu filho que ele ainda não entende. Tem coisas especiais que você preparou para as suas crianças que elas não fazem consciência. Não conta para ela não, mas amanhã é aniversário da Nádia, 4 aninhos. E amanhã ela vai ganhar a primeira bicicleta dela. Não conta para ela. Primeira bicicletinha dela, está no carro, pronta para entregar. Quantas vezes eu já passei na frente de um mercado, da Target, do Walmart, ou qualquer que seja, e vi uma bicicleta infantil e pensei na minha filha. Nosso Pai Celestial, que não faz acepção de pessoas, que já gastou muito mais caro no resgate da nossa vida, tem planos para nós que realmente são bons ao seu tempo. Que Ele sabe a data certa de nós recebermos a nossa primeira bicicleta. Que Ele sabe a data certa de nós desfrutarmos daquilo que nós esperamos. Bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte, para dar para vocês, adivinha, o fim que vocês esperam. Quantas vezes a gente viu a Nádia pequena olhando para a bicicleta da Sara e querendo andar na bicicleta, mas não consegue. Vai chegar o dia, vai chegar o tempo, mas não chegou a hora ainda. O Senhor Jesus Cristo esteve oculto durante todo o tempo da humanidade, mas no seu tempo certo foi manifestado por amor a quem? A nós. Eu acho tão bonito e tão extraordinário isso. Converso sempre com o Raul a respeito desse assunto. Quando nós olhamos o Evangelho, nós percebemos que o Evangelho é a respeito de Deus. É Deus que é glorioso, é Deus que é maravilhoso. É para que nós tenhamos conhecimento do Senhor, mas nós não podemos nos esquecer que é por amor a nós.
Deus amou você. Isso não faz de Deus vulnerável. Isso não faz de Deus menor. Faz você um grande sortudo. Porque Deus não precisa de você em dia nenhum, mas Ele escolheu você para estar perto dele. Ele quis que você se aproximasse dele. Às vezes quando eu vou viajar, não se escandalize comigo pela segunda vez, eu estou começando a terminar. Ei, o relacionamento mais importante de Deus, Ele já tem, é com Ele mesmo. Antes que existisse mundo, antes que existisse qualquer coisa, Deus na sua trindade já era perfeito em comunhão e comunidade. Da abundância do amor de Deus é que Ele criou todas as coisas. Por isso que eu sempre falo que Deus sempre foi um Deus de graça. Deus criou tudo que Ele criou porque Ele amou, porque Ele quis dividir o seu amor. Mas não se engane nem por um segundo que Deus tem alguma necessidade ao nosso respeito. Hoje agradeça a Deus pelo amor do Pai, e por Ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a nossa alma na obediência da verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Para que você tivesse certeza desse Pai que você tem, e desse limite da bênção que você tem através dele, para que você tivesse certeza disso, ao mesmo tempo que Ele entregou o seu Filho unigênito, o único que Ele gerou, o Senhor Jesus Cristo, o seu irmão mais velho, para morrer no seu lugar, para que você tivesse certeza da bondade dele, Ele fez questão de ressuscitar Ele de novo, para que você não ficasse misguided sobre o amor dele, sobre quem Ele é. O que eu quero dizer com isso? Nunca pense que Deus, quando lança um agravo para que nós aprendamos alguma coisa, que o fim desse agravo não seja bênção para nós. Nunca pense que quando o nosso Pai nos puxa a orelha, nos chama a atenção, como Hebreus fala, que a repreensão no início, ela traz tristeza, mas no fim a gente percebe que foi bom a gente ter sido afligido, como Davi fala. No fim a gente percebe que, por exemplo, o pai só corrige ao filho a quem ama. É por isso que Ele ressuscitou dos mortos, para que a nossa fé e esperança tivesse em Deus, para que nós olhássemos e entendêssemos que aquele que é o nosso Pai é o Senhor sobre todas as coisas. Ele pode tudo. O nosso Pai, Ele pode tudo. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Você não está enganado aqui. Você vai purificar a sua alma hoje de tudo aquilo que você pensa, não é numa mentira, é na verdade. A verdade é que Deus é todo poderoso, a verdade é que Deus é longânimo, a verdade é que Deus é paciente, a verdade é que Deus é amigo. Para um amor fraternal entre nós, irmãos, que não seja fingido. Sabe de uma coisa? Você pode fake muita coisa, você pode fingir muita coisa, mas na igreja você não consegue. Ah, pastor, já vi muita gente na igreja enganar as pessoas e as pessoas achar que a pessoa era uma coisa e a pessoa era outra. Não. Você está falando da nossa comunidade aqui. Na igreja do Deus vivo, o I maiúsculo, não dá para fingir nada. Porque ela é convocada pelos santos. E os santos sabem da comunhão que eles têm no Espírito Santo. E só é possível ter comunhão de verdade através do Espírito Santo de Deus. É por isso que o convite não fingido é para que a gente ame uns aos outros com um coração puro. E um coração que só pode ser puro por causa da presença de Deus na nossa vida. Você me ajuda? Eu quero orar por você nessa noite, para nós celebrarmos o nosso Pai, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro dessa história que se conta, Raul. Essa história foi contada num diner americano, lá no centro dos Estados Unidos, região do Arkansas, do Tennessee, no Bible Belt. Naquela região ali dos Estados Unidos é conhecido como Bible Belt, o cinturão da Bíblia. É difícil você não achar alguém crente naquele lugar, porque todo mundo domingo de manhã está na igreja, alguma igreja, Batista, Assembleia de Deus, né? Church of God in Christ, alguma igreja eles estão. E esse irmão foi fazer ele era cantor, e ele sempre viajava com a esposa dele, e chegou num lugar para cantar,
E depois do culto ele tinha uma semana de férias. E eles terminaram o culto pela manhã e foram almoçar num diner, aqueles diners bem peculiares, né, do centro dos Estados Unidos. Entrou lá, ele está almoçando com a esposa e tal. E ele se aproxima um homem. Falou assim: vocês estavam cantando hoje cedo na igreja, né? Isso, a gente cantou mesmo. Desafinado. A gente é cantor e tal. Ah, que legal, que benção. Posso contar uma história para vocês? Ele olhou para a esposa assim, né? Poxa, nossas férias. Pode contar uma história. Aí ele sentou, jeitão americano, né? Pescoção vermelho. Aqui perto dessa redondeza, tinha uma senhora que ela trabalhava naquela profissão antiga, sabe? E essa senhora teve um filho. E esse menino sofria muito. Porque quando as crianças ou os adultos da cidade queriam pegar no pé dessa criança, a única coisa que eles tinham de fazer é: quem é seu pai? E assim eles tiravam uma casquinha daquele menino, e aquele menino andava sempre tristonho. Só que o menino tinha um amor, um fervor por Deus, uma vontade tremenda de servir ao Senhor. E ele fazia o possível e o impossível para todo domingo de manhã estar no culto. Só que ele tinha uma estratégia para que ninguém falasse isso para ele. Ele chegava no meio do culto e saía antes do culto terminar. Assim ninguém precisava de falar com ele. Nos Estados Unidos, nas igrejas do centro, principalmente dos Estados Unidos, tem um costume que no fim do culto, enquanto o grupo de louvor toca, o pastor vai para a porta. E na saída dos irmãos, o pastor cumprimenta um por um. E naqueles dias ali na cidade, tinha chegado um pastor novo, e o pastor era bom de berro. Pensa numa mensagem gostosa. E o menino tinha chegado no culto aquele dia e ficou ouvindo a mensagem, e celebrando a mensagem, chorando e glorificando a Deus, e ele não viu que o culto acabou. Ele falou: meu Deus do céu, o culto acabou. Eu vou ter que agora sair aqui no meio de todo mundo. Ele foi sair escondido e tal. Porque ele passa na porta, o pastor: ei, rapaz, volta aqui. Aí ele voltou, olhou para o pastor. O pastor olhou para ele e falou assim: você é novo. Já tem algumas semanas que eu estou aqui, eu não vi você. Cumprimentando ele, olhando para o olho dele, continuando cumprimentando a mão. Eu não vi você, rapaz. Você é filho de quem? Quem é seu pai? Aquele menino encheu de temor e falou assim: meu Deus do céu, até o pastor? Até o pastor vai fazer isso comigo? Até o pastor vai me expor desse jeito? E continuou cumprimentando ele, olhando no rosto dele. Aqueles 5 segundos que parece que dura 2 horas. Aí o pastor: como eu não percebi? Os traços estão no seu rosto. Dá para ver no seu rosto, da sua cara, toda a sua cara expõe. Eu já sei de quem você é filho. Ele falou: pronto, estou exposto aqui. Ele vai agora fazer uma brincadeira comigo. E o pastor continuou: como é que foi que eu não percebi? Que lapso meu. Você é um autêntico filho de Deus. Pegou, deu aquele empurrãozinho, um tapinha nas costas dele e falou assim: vai, meu filho, vai viver todas as promessas do seu pai. Aquele menino saiu do culto e falou assim: meu Deus, que alegria, que esperança, que fortalecimento. E aquele menino agora começou a se dedicar de Deus de uma maneira diferente. Ele abraçou aquela promessa, sabe? De que Deus de verdade era o pai dele. Ele entendeu no coração: não, Deus é meu pai. É meu pai, eu tenho certeza absoluta que Deus é meu pai. E ele foi crescendo e foi trabalhando, se tornou um grande pregador. E por fim, entrou na política e se tornou governador daquele estado. No final da história, o rapaz estava contando no diner, lembra do diner? Cumprimenta mais uma vez aquele irmão que estava passando por ali e falou assim: eu sou aquele menino e fui governador desse estado por 2 vezes e queria compartilhar da história de quando meu pai mudou a minha vida. Se você tem por pai ao Senhor nosso Deus,
saiba que Ele não faz acepção de pessoas. Você tem um Pai bom. Você tem um Pai glorioso. E hoje é dia de você restaurar a sua herança no seu Pai. O preço pelo seu pecado, o preço pela sua mácula foi paga com o sangue do seu irmão mais velho. Hoje você tem acesso de novo. Hoje você tem uma porta aberta no céu. Um letreiro enorme em cima escrito Welcome. E chamando você para viver a novidade de Deus na sua vida. Se essa palavra falou com você nessa noite, você quer restaurar a sua caminhada com o seu Pai. Talvez você fale assim, pastor, não deu para mim. Como não deu para você, meu amigo? Você está vivo. E se você está vivo, ainda há esperança. Hoje o seu Pai te chama para viver uma nova vida com Ele. Não interessa o que aconteceu até hoje. Não interessa o que aconteceu dessa porta para fora. O que interessa é o que acontece daqui para frente, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Eu quero orar por você. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver, muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade, quem leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, amor e misericórdia, Senhor. Por nós sermos recebidos por ti, Senhor, Pai, como Pai das nossas vidas, ó Senhor. Senhor, Pai, faz o teu querer em nós, ó Senhor, Pai, no nosso coração, Senhor. Faz o teu querer através de nós, ó Senhor, Pai, como filhos amados. Hoje nós nos sentimos amados e abraçados por ti, Senhor. Aleluia. Senhor, Pai, no sacrifício do teu Filho, Senhor, o Senhor nos renova hoje, Senhor, Pai, para caminhar contigo. Senhor, Pai, continua abençoando os teus filhos, ó Senhor, e fazendo a tua vontade através deles, ó Pai. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.